que aí eu falo para você, é só você fazer acontecer. Todos nós temos a capacidade, nós viemos com habilidades e capacidades de sermos independentes, de sermos pessoas corajosas, de sermos pessoas autossuficientes, pessoas que iniciam projetos, nós todos temos essa capacidade. O que aconteceu foi que quando você chegou aqui, você ainda sabia, né? Você ainda se lembrava daquilo que você gostava de fazer, você sabia aquilo que mais te deixava alegre na vida. Só que aí você foi totalmente condicionado pelos pais, pela escola, pela sociedade. Você foi colocado dentro de uma caixinha para que você se igualasse a todas as pessoas ao seu redor, né? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que ir para a escola, todo mundo tem que ter notas boas, todo mundo tem que fazer uma carreira, temos que casar, temos que formar uma família, temos que comprar uma casa, isso faz parte, né, do conforme o figurino, né? E nós somos colocados dentro de uma caixinha onde faremos tudo igual a todo mundo. E quando somos colocados dentro de uma caixinha, essa caixinha é cheia de regras, cheia de valores, cheia de hábitos, cheia de costumes que às vezes nem pertence a nós, né? Então a gente acaba se esquecendo de todas as nossas habilidades, de tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, de tudo aquilo que nós somos bons em fazer, nós acabamos nos esquecendo. Por quê? Porque queremos ser igual aos outros, queremos pertencer a um sistema, porque se eu fizer alguma coisa diferente, imagina, o que vão falar de mim, né? Se eu não for para a escola, imagina só quem é que eu vou ser. Ninguém vai me dar emprego, não vou ter um diploma. Então, eu tenho que sempre seguir uma regra aqui, né? Claro, estamos em um sistema que funciona, estamos numa matrix, mas a matrix, ela só é negativa para você quando você começa a sobreviver dentro dela. Em falar em Matrix, amanhã teremos live com Glauberzito e o tema será Matrix, então será bem interessante, porque vai casar muito com o que eu estou falando aqui agora. A Matrix só é negativa na nossa vida quando nós nos deixamos manipular por ela e quando nós deixamos de viver para sobreviver. Quando é que a gente sobrevive dentro da Matrix? Quando a gente começa a fazer planos para um futuro, quando vivemos no agora pensando no futuro, quando deixamos de nos alegrarmos, nos divertirmos, porque temos que ter segurança no futuro. E toda vez que a gente deixa a presença divina do agora, né? Porque temos que construir algo no futuro só porque todo mundo constrói, só porque todo mundo compra, só porque todo mundo faz assim, né? E a gente precisa se comparar porque se eu for diferente, nossa, eu vou ser uma ET aqui no planeta Terra, se eu for diferente, né? Se eu fazer qualquer coisa diferente do que conforme o figurino manda, ninguém vai me aceitar, né? Eu não vou ser amada, eu vou ser criticada, eu vou ser julgada. Então eu preciso começar no agora, a planejar a minha vida do futuro, né? Tudo aquilo lá que as pessoas fazem, eu também tenho que seguir uma regrinha. Você sai do viver, você deixa de se divertir, você deixa de ser alegre, porque você tem que pertencer a algum lugar. Por quê? Porque você foi educado lá na sua infância a ser um produto de um produto. E o que significa esse produto de um produto? Você é exatamente a pessoa que os outros quiseram que você fosse, né? Muitas vezes até você estudou coisas que os pais quiseram que você estudasse. Ou às vezes você, por querer dar orgulho aos pais, dar orgulho à sociedade, dar orgulho a uma religião, você acabou fazendo escolhas para poder ser aceito ou ser amado. Então nós acabamos sendo produtos de produtos e acabamos deixando a divina presença do agora para formar alguma coisa no futuro que às vezes a gente nem quer, né? Então a gente usa a Matrix, né, que estamos inseridos em um teatro, a gente não pode negar. Todos nós estamos inseridos em um teatro, todos nós somos personagens. Agora, nós deixamos de ser personagens quando paramos de ser manipulados, quando não nos deixamos mais de ser manipulados e passamos a ser seres livres. Nós fazemos a nossa escolha, nós passamos a viver o nosso agora ao invés de sobreviver para um futuro melhor, para uma segurança, né? Para poder pertencer. Então, essa é a grande diferença, você precisa fazer acontecer. E eu sempre fui uma pessoa, né? Quem me conhece desde pequenininha sabe que eu sempre fiz acontecer. Tudo que eu queria, eu conseguia. Por quê? Porque eu ia atrás. Eu nunca esperei ninguém fazer nada por mim, desde muito jovem.
Então, quando eu colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava aquilo da minha cabeça até eu conseguir aquilo. E vocês acham que eu esperava por alguém para fazer algo por mim? Não, eu corri atrás. Então, desde muito nova, eu sempre corri atrás das minhas coisas. Eu morei no Japão, né? Muitas pessoas que leram meu livro conhecem a minha história no Japão. E quando a gente vai para o Japão, a gente sabe que a gente precisa trabalhar na fábrica, né? Por mais que não importa o diploma que você tenha. Desculpa, a gente tem que beber água, minha voz está sumindo. Falei muito hoje. Quando você mora no Japão, você sabe que lá não é fácil. O seu diploma do Brasil você não pode usar no Japão, não é aceito, né? Então você vai com certeza. O leite acabou de chegar. Então, com certeza, você vai ter que trabalhar em uma fábrica como todos os outros brasileiros que chegam lá. E como todos, eu cheguei lá e eu tive que também, eu tinha que me sustentar, né? Eu tinha que pagar aluguel, tinha que comprar comida, eu tinha que ganhar dinheiro de algum lugar. Eu também fui trabalhar na fábrica. Só que quando eu estava lá trabalhando na fábrica, eu ficava pensando, Karen, pelo amor de Deus, você estudou, você tem diploma, né? Você é criativo, o que você está fazendo aqui, né? E aí eu olhava para todo o meu redor, assim, né? Eu trabalhava com microscópios e tinha que fazer um trabalho bem chato lá o dia inteiro, 12 horas quase olhando no microscópio o dia inteiro. E eu ficava pensando, eu falei, Karen, pelo amor de Deus, seja criativa, você não precisa fazer isso. Você é capaz de fazer outras coisas, por mais que as pessoas falam, não, aqui no Japão, você como estrangeira tem que trabalhar na fábrica. Eu escutava isso direto da minha família, dos amigos, não, você tem que trabalhar na fábrica, ninguém vai te aceitar em outro lugar. Eu ficava, não, Karen, você tem toda a capacidade para fazer outra coisa. E eu ficava assim, pensa, Karen, pensa, Karen, pensa, Karen, pensa, Karen, o que você sabe fazer de melhor? O que você gosta de fazer? Gente, eu era professora, eu sabia cuidar de criança, eu sabia dar aula de inglês, eu era professora de inglês. E eu ficava pensando, o que eu posso fazer aqui no Japão, sendo professor de inglês? Aí eu tinha uma vizinha que tinha um bebezinho, que todos os dias ia um carro lá buscar o bebezinho dela, levava para a creche para ela poder ir trabalhar. E eu pensei, eu sei cuidar de bebê. Eu tinha 21 anos. Eu sei cuidar de bebê, eu sou professora, né? E aí eu falei assim, eu vou falar com ela, para ver se ela não quer que eu cuide do filho dela, ao invés dela pegar uma creche, ela me paga. E eu fui falar com ela, na mesma hora, né? Na mesma hora que ela chegou em casa, eu fui lá falar com ela, ela aceitou na hora, porque eu morava do lado do apartamento dela, era só ela trazer o bebê dela para mim, que tinha 6 meses. E aí eu comecei com ela, a minha prima também fazia a mesma coisa, né? Ela colocava o bebê no creche e ia trabalhar. Eu falei assim, deixa comigo. De repente eu tinha já 2 bebês. De 2 bebês, em uma semana eu tive 3 bebês. Com 3 bebês, eu já estava ganhando a mesma coisa que uma pessoa ganhava numa fábrica. E aí, de 3 bebês, foi crescendo. E foi crescendo. Com 6 meses, eu já estava... Acho que foi 3 meses, se eu não me engano, é que eu não me recordo muito de números aqui. Eu acho que com 3 meses, eu já estava com tanta criança que já não cabia no meu apartamento. Então, eu recebi a ajuda. Sempre são enviados anjos. Quando você dá um passo, né, você sempre é ajudado. O que você precisa é coragem para iniciar algo. Você sempre será ajudado. Então, como começou a crescer, por causa da minha coragem em ter tido essa atitude, eu recebi uma ajuda de uma japonesa, onde ela conseguiu para mim, ela conseguiu em um estacionamento de carros lá no centro da cidade onde eu morava, construir uma casa. No Japão, as casas são pré-prontas, sabe? Vem aquelas placas, ela só coloca junto igual Lego. Eu acho que em uma semana a casa estava pronta. Casa prontinha, com cozinha, com banheiro, com tudo. Prontinho. E ela fez uma casa assim, bem grandinha para mim poder colocar as crianças. Eu tinha naquela época já 20 crianças, que eu coloquei nessa casa que ela fez para mim. E aí eu fiquei nessa casa, acho que uns 4 meses. Por que foi tanto pouco tempo? Porque começou a crescer. Eu não tinha só crianças brasileiras, eu tinha crianças brasileiras, crianças japonesas, que iam para a escola e depois vinha para mim para eu cuidar. De repente começou a crescer tanto que essa mesma japonesa foi numa imobiliária e conseguiu para mim uma casa de 4 andares. Então eu tinha uma casa enorme para poder colocar todas essas crianças. E eu cheguei a 50 crianças eu sozinha, né? E eu organizava tudo sozinha, eu administrava tudo sozinha. Eu dava aula, eu fazia o almoço, eu colocava para dormir, eu fazia de tudo com aquelas 50 crianças e eu conseguia administrar tudo sozinha. Então eu ganhava muito mais do que uma pessoa que já está há muito tempo no Japão numa fábrica.
né? E agora, eu pergunto para vocês, eu era sozinha, tão novinha, administrava, eu dava aula de inglês, dava aula de português, dava aula de balé, dava aula de tudo na minha escolinha, gente. E eu administrava de um jeito que eu conseguia cuidar das 50 crianças, tudo bonitinho, nunca teve um acidente, nunca teve nada, né? Então, isso foi... Será que eu dependi de alguém para que isso acontecesse? Eu poderia estar na fábrica, né? Era muito mais confortável, uma zona do conforto. Eu não preciso pensar, eu não preciso criar nada, eu não preciso ter o trabalho de nada. Eu poderia ter ficado na fábrica, porque eu ganhava todo final do mês aquele dinheirinho para pagar aluguel, para sobreviver, talvez para guardar dinheiro para comprar alguma coisa, um dia voltar para o Brasil. Mas eu sabia que eu podia muito mais do que isso. Eu sabia que eu era criativa, eu sabia da minha capacidade. Eu falei, eu não vou ficar numa fábrica perdendo tempo, sendo que eu sou tão criativa, sendo que eu sempre consigo aquilo que eu quero. É só usar a criatividade. Uma vez eu falei para vocês que a criatividade é o motor do ser humano. É o que motiva o ser humano nessa vida. E quando você usa a sua criatividade, você acessa ela, você coloca em prática, caramba, isso te motiva tanto. Quando você vê o resultado da sua ideia, da sua criatividade, isso te motiva a criar mais coisas na sua vida, a criar sempre mais e mais. Então, quando você cria a coragem, você não depende de ninguém, porque você tem toda a capacidade de fazer tudo por si próprio, por si própria. A capacidade e habilidade que nós temos é de um ser iluminado, de um ser de luz que veio aqui para manifestar. Nós viemos aqui co-criar nesse planeta Terra. Se você veio aqui manifestar coisas lindas e maravilhosas, o que você acha que você tem dentro de você? Nós somos o amor, viemos aqui manifestar o amor, né? Não dependemos de ninguém, não. Está tudo dentro de nós, nós somos a própria fonte, nós somos a própria luz. Então, eu nunca aceitei depender de ninguém na minha vida. Por mais que eu casasse, por mais que eu tivesse alguém do meu lado, eu nunca dependi de ninguém. Eu sempre soube que eu tinha a capacidade de me autossustentar. Eu sempre soube que eu tinha a capacidade de criar coisas enormes, maravilhosas na minha vida, porque eu sempre acreditei em mim. Então, quando você dá o passo de coragem, você sempre terá uma ajuda. Eu sempre tive anjos na minha vida que me ajudaram. Eu nunca estive só. Eu não sou diferente de vocês. Eu só estou aqui para inspirar vocês de que vocês podem fazer coisas muito maiores na vida de vocês. A cada dia, porque a cada dia você recebe a chance de construir uma nova vida. Eis que tudo se faz novo todos os dias. Não é necessário você pegar uma lembrança do passado de algo que não deu certo para você trazer para o agora e ficar com medo de criar alguma coisa errada no futuro. Não é necessário. Você pode, hoje, simplesmente deixar o passado como um aprendizado. Você pega aquilo como base. Ah, eu fiz isso, não deu certo, então eu não vou repetir hoje porque não deu certo, né? Então vamos tentar algo diferente. Então hoje, exatamente hoje, agora, é o único momento que eu tenho para construir aquela vida, aquele cenário que eu sempre quis para minha vida. É agora, não é amanhã. Eu não posso deixar com que uma decisão seja tomada amanhã. Ah, quando eu tiver um curso, ah, quando eu tiver condições, ah, quando eu tiver curado, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, ah, daqui a uns 2 meses eu tomo uma decisão. Primeiro eu tenho que, né, me preparar. Eu nunca fiz esse preparo na minha vida, porque eu sempre soube que eu já vim preparada. Você já veio preparado. Nós já viemos com todas as informações dentro de nós necessárias para sermos aqui co-criadores. Nós não viemos aqui para aprender, para depois co-criar, não. Nós já viemos com todas as informações necessárias. Quando a gente simplesmente fecha os olhos, a gente acessa a casa do Pai, a gente sabe que somos totalmente capazes de criar o que quisermos aqui, agora. Então, se você também às vezes se inspira na minha vida e você se pergunta como é que a Karen consegue ser tão independente, como é que ela consegue ter dinheiro para comprar tudo que ela quer, para viajar para onde ela quer, sem depender de ninguém, com 2 filhos, mora sozinha, como é que ela consegue essa vida? Porque eu faço acontecer. Eu não espero por ninguém, eu não espero pelo amanhã. Para mim, quando eu tenho que tomar uma decisão, é agora. Você quer saber o segredo da felicidade? É a intensidade como você vive o seu agora. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com intensidade.
Não faça assim meia boca. Ah, eu vou começar devagarinho agora, vamos esperar. Aí vai passar umas semanas, vai passar um mês talvez isso aqui vai se fortalecer dentro de mim, aí vai ficar mais intenso. Não, eu nunca fui assim. Quando eu decido uma coisa na minha vida, eu decido com toda a intensidade no meu coração. Eu não tenho dúvidas que vai dar certo. Nunca tenho dúvidas. E aí, quando você faz as decisões com toda a intensidade do seu coração, sabe o que vem à frente? O amor que você é. Quando você faz escolhas na sua vida com intensidade, é o amor que está agindo. E quando o amor age, não tem como nada dar certo. Então, eu tenho tudo na minha vida porque eu tenho a coragem de fazer escolhas, de dar o passo, e eu sei que toda vez que eu dou o primeiro passo, eu estou dando passo no desconhecido, mas eu sei que eu sempre terei ajuda. Um bebê, quando dá o primeiro passo, ele não sabe o que vai acontecer, porque ele nunca andou, né? Mas ele dá o primeiro passo, o segundo passo já vem automaticamente. Ele pode até cair, mas quando ele movimenta o primeiro passo, o primeiro pezinho, o segundo pezinho já vem automaticamente. E é assim conosco também com as nossas decisões. Quando nós temos a coragem de dar o primeiro passo, e nós colocamos todo o nosso coração naquela escolha, naquela decisão que queremos tomar naquele momento, nós sabemos que ali está o amor. Porque nós somos esses co-criadores e esses manifestadores. Estamos aqui para manifestar somente as coisas lindas nessa vida. E só conseguimos isso se deixamos o medo de lado. O medo é totalmente ao contrário do amor. Se você sente medo, é porque você não está deixando o amor fluir na sua vida. Você ainda não sabe o que você é. Fé não é acreditar naquilo que você não vê. Fé é você saber o que você é. Então, quando você sabe o que você é, você consegue sim mover montanhas. E eu vim movendo montanhas toda a minha vida, sozinha. Mas sozinha, pelas minhas decisões, pela minha coragem, mas em todo o meu caminho eu tive a ajuda de anjos, amigos, família, filhos, maridos, todos eles me ajudaram, todos eles foram anjos na minha vida que sempre me deram o suporte, porque eles sabiam quando a Karen tem uma ideia, essa ideia funciona. Então a gente só precisa ficar aqui ó, do lado dando suporte para ela, porque ela vai fazer tudo acontecer sozinha. E eu sempre tive esses anjos. E vocês também têm esses anjos. Então, faça acontecer. Não espere amanhã. Faça sempre hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A gente nunca tem o amanhã. Amanhã é uma ilusão. Então, no meu agora, como eu sei que essa aqui pode ser a última live da minha vida, então nessa última live da minha vida eu vou colocar todo o meu coração. E eu venho aqui com toda a intensidade, com toda a energia que eu tenho para vocês, com vocês, porque essa pode ser sim a minha última live da minha vida. Eu nunca sei o que pode acontecer quando eu levanto daqui, né? Então é assim que eu vivo a minha vida e é assim que eu faço acontecer. Eu só tenho o agora. E no agora eu tomo as minhas decisões com todo o meu coração.